Esta conferência será gravada agora. Então, muito boa tarde a todos e todas. Eu me chamo George, sou farmacêutico da CESAP e falo em nome da Subcoordenadoria de Capacitação de Recursos Humanos. E gostaria de dar boas-vindas a todos que se fazem presente aqui nessa sala ao primeiro webinário Norte Rio Grandense pela Segurança do Paciente. É um momento muito rico e aproveitar para agradecer e reforçar a importância da parceria que a nossa subcoordenadoria vem tendo com as diversas áreas técnicas da CESAP. Nós entendemos que é assim que a gente consegue fortalecer a educação permanente em saúde no nosso estado, né, a partir das particularidades, né, das necessidades regionais das nossas diversas áreas técnicas da CESAP. E gostaria de, inicialmente, né, passar a palavra, né, para dar boas-vindas em nome da CESAP para a nossa secretária adjunta de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Maura Vanessa Silva Sobreira. Então, Maura, seja muito bem-vinda e é com muito prazer que a gente inicie esse momento com as suas palavras. Boa tarde a todos. Né? Inicialmente, eu me desculpo pelo atraso, eu estou aqui em atividade em um dos hospitais da rede, o Hospital Alfredo Gugel, estava em reunião com a equipe. Saúdo a todos os participantes, na pessoa de Alessandra, a coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, né, que vem conduzindo, juntamente com a equipe, essa discussão de qualidade de segurança, aos expositores que aceitaram o convite, né, representantes do Ministério da Saúde, que estarão também nesse webinário. É com muita satisfação que a gente traz essas reflexões, né, para os trabalhadores das unidades de saúde aqui do Rio Grande do Norte, entendendo que a segurança do paciente ela é estruturante para a modificação dos processos de trabalho e estruturação de processos mais qualificados, resultando diretamente na qualidade da assistência aos nossos usuários. Nesse sentido, né, a discussão da segurança do paciente, ela está, inclusive, contemplada, doutora Luciana, no nosso Plano Estadual de Saúde, né, e a gente vem estruturando um conjunto de ações, buscando, inclusive, fortalecer os núcleos de segurança do paciente nas unidades hospitalares, mas também de apoiar através de iniciativas, inclusive do PROAD-SUS, né, Manuel, para que essa discussão de segurança também se faça em outros níveis de atenção à saúde, entendendo a segurança do paciente como algo essencial para que a gente possa, de fato, qualificar os processos assistenciais. Então, em nome da Secretaria, agradecemos. Nesse contexto do Setembro Laranja, vocês estão me escutando? Do Setembro Laranja, nós estamos buscando intensificar e dar mais visibilidade, mas entendemos que a discussão da segurança do paciente é uma discussão perene, cotidiana, que a gente precisa trabalhar realmente em mudança de cultura, institucionalizar a cultura de segurança do paciente nos serviços de saúde. Essa é a nossa busca, esse é o nosso desafio. Né? Então, no mais, desejar uma boa tarde de discussão, né, a todos. Mais uma vez, agradecer às expositoras, parabenizar a Alessandra, Emanuel, a equipe, né, da COU, que vem fazendo essa discussão se transformar em algo cotidiano nos nossos serviços, né? Agradecer a SUCA pela articulação, pela parceria, para que a gente possa, de fato, estar levando essa temática tão importante, né, junto aos trabalhadores de saúde. Uma boa tarde. Obrigado, Maura, secretária, pelas palavras. E antes de passar a condução, só fazer uma divulgação rapidinha, né? Porque aproveitar que estamos no momento que temos o maior quantitativo de pessoas na sala. No próximo dia 17 de setembro, vamos realizar, em parceria com a Central de Transplantes, um evento do Setembro Verde, que é desenvolvendo a conscientização sobre a doação de órgãos, certo? Essa capacitação vai ocorrer também de forma online, as inscrições já estão abertas,
Eu vou colocar no chat aqui o link das inscrições. Na próxima quinta-feira, a partir das 16 horas. Vai contar com a participação do Dr. Joel de Andrade, coordenador da Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina, falando sobre o panorama do transplante renal no Brasil, e também com a coordenadora, a doutora Rogéria Medeiros, da Central de Transplantes do RN, falando sobre o panorama dos transplantes no RN. Uma temática também super importante que a gente espera vocês, trabalhadores do SUS, tanto do âmbito estadual quanto municipal. E agora, para conduzir o nosso webinário, né, eu vou passar a palavra para o meu colega, amigo farmacêutico Emanuel Fabiano Martins Avelino, que é farmacêutico graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é especialista em qualidade no cuidado e segurança do paciente pela Fiocruz, é especialista em saúde baseada em evidências e judicialização em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, e é atual membro do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente do Rio Grande do Norte, assim como membro da Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente do CONAS. Manuel, passo agora o bastão para você, para conduzir esse fim de tarde com uma discussão muito pertinente e muito necessária sobre a segurança pelo paciente no nosso estado. Boa tarde a todos, agradeço, George, agradeço também a todos que estão aqui, que compareceram, né? Estão presentes virtualmente. Vou passar algumas instruções breves para otimizar o nosso tempo, né? No momento em que concluirmos nossas três apresentações, vai ser aberto para as perguntas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou solicitar que todos vocês coloquem no chat as perguntas. Eu vou coletar essas perguntas e, no final, eu mesmo farei ao apresentador, para, como eu falei, otimizar o tempo. Se a pergunta não for respondida ao vivo, não se preocupem que ela será respondida via e-mail. A Açúcar já mandou o nome de todos com os respectivos e-mails e as perguntas não ficarão sem resposta. Então, eu vou colocar as instruções no chat novamente, para que vocês possam entender. E no momento em que as perguntas forem surgindo na apresentação, podem colocar que eu vou anotar todas, tá bom? Eu vou iniciar a apresentação, inicialmente agradecendo a Luciane Yume, nosso ponto focal no Ministério da Saúde, por ter aceitado o convite de participar. Luciana, ela é fisioterapeuta pela Unesp, é especialista em terapia intensiva pediátrica e neonatal pela Unifesp. Ela também é membro do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Ela é tutora dos cursos de qualidade no cuidado e segurança do paciente da Fiocruz. Ela é técnica especializada do Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde e é especialista em melhoria de qualidade pelo Instituto for Health Improvement. Eu vou passar a palavra para que ela possa iniciar as apresentações. Boa tarde a todos. Agradeço o convite de poder compartilhar com vocês um pouco do que está acontecendo com a segurança do paciente no Brasil. Acredito que muitos daqueles que estão aqui hoje nesse encontro já têm uma queda pela segurança do paciente, principalmente por aquilo que a gente pode trazer para o nosso país. Então, a gente não vai falar nada muito relativo a definições, conteúdos, nós vamos falar principalmente o que a gente tem de novo nos últimos 2 anos e todas as questões que trouxeram... desculpa, eu estava com a câmera desligada. E todas as questões que nós contamos com os serviços de saúde do SUS para melhorar com a segurança do paciente. Vocês estão conseguindo ver um próximo e-mail? Não, um próximo slide? Não estou conseguindo passar. Acho.
A primeira é a razão de por que a gente faz tudo isso no Sistema Único de Saúde. Acho que para vocês é muito claro que uma das razões para o Programa Nacional de Segurança do Paciente ter sido lançado em 2013 é reduzir danos, né? Depois a gente conversa um pouco mais disso. Já foram-se 7 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. E aí, onde é que nós chegamos? Onde é que nós avançamos? Primeiramente, dizer que, em termos hospitalares, hoje nós temos 7.894 hospitais. Com a pandemia, certamente crescemos em número de hospitais, em número de UTI. E nós temos cadastrados no CENES, até alguns dias atrás, 4.700 núcleos de segurança do paciente cadastrados. Muitos conhecem o cadastro do Sistema Notivisa, que é onde as instituições de saúde se cadastram para notificar, né? Outros não conhecem, mas o CENES também cadastra os núcleos de segurança do paciente para fins de comissão e comitê e também para avaliação dos contratos dos serviços de saúde. É um número muito grande, porque quando há um ano atrás, a gente tinha 2.700. Então, já são mais de 2.000 a mais nesse um ano, desde a última avaliação. Além disso, em termos legais, a gente avançou nos nossos marcos legais, né, inserindo a segurança do paciente de uma forma transversal nas políticas de saúde que sofreram algum tipo de atualização, como foi o caso da PNAB, como foi o caso das diretrizes curriculares da saúde. Então, a partir do final de 2017, o Conselho Nacional de Saúde deliberou que todas as profissões da saúde devem inserir a segurança do paciente como uma boa prática nas suas diretrizes curriculares, além de também inserir na vigilância epidemiológica como um agravo à saúde, nas residências multiprofissionais e nas carreiras da saúde. E aí, quando a gente fala em inserção na educação, uma questão que vem muito à tona é que a segurança do paciente ela é muito mais do que um conteúdo. A segurança do paciente é o desenvolvimento de competências e habilidades individuais que fazem com que o profissional de saúde saiba quando corre risco e saiba tomar decisões adequadas quando ele precisa administrar esses riscos. Então, práticas seguras só são adotadas quando o indivíduo profissional ou estudante começa a perceber quais são as situações de risco e a lidar com ela, não de forma individual, mas de uma forma coletiva com os outros profissionais de saúde. Além disso, o Programa Nacional cada vez mais tem participado da Agenda Internacional de Saúde, da Segurança do Paciente. Então, participou, depois do seu lançamento, do lançamento do terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente, tem participado também das revisões dos manuais de implementação do Desafio Global e da Prática Segura até 2030, tem participado também da Agenda de Saúde do grupo do G20, em que eles têm tratado da segurança do paciente como uma prática que há de trazer sustentabilidade para os sistemas de saúde, porque grande parte do que acontece é desperdício de vida e desperdício financeiro. E nós temos avançado também nas parcerias internas do Ministério da Saúde, atenção domiciliar, as maternidades, o ensino técnico. Depois a gente vai falar um pouco mais disso, participando e apoiando as secretarias estaduais na Câmara Técnica do CONAS, sempre que eles solicitam, fazendo a agenda de pesquisa também, que é uma agenda muito importante do Ministério da Saúde, onde são colocadas as prioridades de pesquisas, e apoiando os profissionais de saúde e as instituições com ferramentas instrumentais para que eles possam fazer segurança do paciente. E aí o Ministério da Saúde tem trabalhado com as capacitações, que são momentos de massificação da educação para profissionais, para estudantes, e também tem trabalhado para desenvolver projetos em que
as instituições de saúde possam atuar de forma muito objetiva, por meio de ferramentas, e consiga, assim, reduzir esses danos tão falados na segurança do paciente. A primeira etapa era conhecer segurança do paciente, então nós tivemos um curso de especialização agora que finalizou a terceira turma, né, em parceria com a Fiocruz, as três primeiras versões financiadas totalmente pelo Ministério da Saúde, trabalhando com mais de 3.000 profissionais especializados que pudessem dar suporte nos serviços de saúde com relação à segurança do paciente. E agora, nessa última versão, financiada pela Fiocruz, mas também com serviços de saúde, vigilância sanitária e o núcleo central das secretarias de saúde. Falando também em segurança do paciente para uso racional de medicamentos, parece um pouco óbvio, né, que a segurança do paciente preze pelo uso racional de medicamentos e que o uso racional de medicamentos entenda que o uso racional somente vai ser racional quando ele for também seguro, como uma das premissas. Um dos projetos que nós temos grande visibilidade nos últimos tempos e é um desafio é trabalhar com 120 hospitais do SUS para reduzir infecção. Infecção que é falada já há bastante tempo, desde a normativa inicial, 1988, lá se vão tantos anos, e ainda assim, reduzir infecção por meio da higienização das mãos, por meio da adoção de práticas seguras, é tão difícil, né? E por que é tão difícil? Porque é uma prática multiprofissional, que exige muito mais do que só uma CCH, é um núcleo de segurança com protocolo de higienização das mãos, são as áreas trabalhando com as práticas seguras e adotando isso, compreendendo dessa necessidade, e para aqueles que duvidavam que isso se tornaria realidade, após 30 meses, nós chegamos a esses níveis de redução que vocês podem ver pelos gráficos dos hospitais que participaram desse projeto. Esse é um compilado dos 120 hospitais, então a gente vê agora uns períodos em vermelho, né? Um período Covid, em que a gente tem tanto receio de que as infecções realmente aumentem ou que a gente não consiga definir quais são Covid, quais são associadas a Covid, mas enfim, é nítida a mudança que esses hospitais tiveram por meio da adoção de práticas seguras, pela mudança de modelo mental em que o poder era compartilhado, as mudanças eram compartilhadas, os técnicos de enfermagens eram ouvidos e tudo isso se transformava em resultados. A gente entendeu que investir em projetos era uma forma de apoiar os serviços a fazer segurança do paciente, porque quando a gente aprende a fazer segurança do paciente, seja com infecção, seja com higienização das mãos ou quaisquer protocolos, ele aprende a fazer segurança do paciente com qualquer outra boa prática na saúde. Então, por isso a gente tem tantos hospitais em vários projetos que se utilizam de ferramentas diferentes para a segurança do paciente. Então, hoje nós temos mais de 200 hospitais participando de projetos de melhoria em todo o Brasil, como vocês podem ver, poucos estados não têm projetos. Para que vocês entendam, os hospitais eles só entram em projetos, os estados só entram em projetos por autocandidatura, ou seja, o primeiro passo é que eles queiram um projeto para fazer mudanças e fazer segurança do paciente. Aí vocês podem me perguntar, será que alguém não quer? Sim, muita gente não quer, porque a mudança exige esforço, tempo, energia e dedicação. A gente entendia também que segurança do paciente era um desafio. Era um desafio principalmente para que os profissionais conhecessem quais eram essas práticas e como aplicá-las. Então, nós lançamos há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, um curso que nós migramos para o AvaSUS, um curso básico de segurança do paciente, que hoje, após 6 meses de medição, a gente passou de 6.000 para 13.250 alunos inscritos. Isso com uma das melhores avaliações do AvaSUS, como vocês podem ver. E esses são cursos livres que vocês podem acessar do celular.
ou também dos seus computadores de uma forma muito simples, autoinstrucionais. Depois, nós sabemos também que em vários projetos de segurança, um deles é o Paciente Seguro, ele é responsável por implementar os dispositivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, mas esses dispositivos não são só os protocolos, eles são também o que vem por trás dos protocolos, que é formando equipes, ampliando seus projetos, melhorando a segurança medicamentosa. Então, nós finalizamos esse mês o lançamento de 11 cursos relacionados à segurança do paciente, todos auto-instrucionais, livres, para aqueles que queiram adquirir conhecimentos mais específicos da segurança do paciente, para que eles possam evoluir na sua caminhada. Nós também trabalhamos intensamente com itinerários do saber, que são cursos para os técnicos de enfermagem. Então, nós trabalhamos com a Secretaria de Educação e Saúde aqui do Ministério, para que as escolas técnicas pudessem colocar em pauta a segurança do paciente. Também disponibilizamos, na parceria com o Projeto Paciente Seguro, jogos online que saíram do forno há bem pouco tempo. Fiquem à vontade no caminhosdasegurança.hmv.org.br para que vocês possam acessar materiais para pacientes, para compartilhar com pacientes, materiais para pediatria também. É bem interessante. E o nosso último lançamento foi a plataforma colaborativa. A plataforma colaborativa, ela é dedicada aos 120 hospitais que participam desse projeto, ou seja, eles têm acesso a uma área interna, mas existe uma área livre, que é a biblioteca virtual, onde vocês podem encontrar todos os materiais disponíveis do projeto, nessa biblioteca virtual, para que o conhecimento não fique só nos hospitais que participaram desse projeto, mas também em todos aqueles que queiram saber como implementar os bundles de prevenção de infecção, engajamento de profissionais, alegria no trabalho e várias outras temáticas. E o desafio transversal do programa, seja no nível nacional e acredito que no nível estadual, é que a gente consiga sair das nossas caixas e transversalizar a segurança do paciente em qualquer programa ou política de saúde, à medida que elas forem sendo revistas. E fomentar a segurança como uma questão ligada ao acesso universal à saúde. A gente que está no SUS, o SUS que sempre foi de livre acesso, ele precisa também ser sustentável. Então, para que esse acesso universal seja sustentável, ele precisa também ter menos danos e otimizando o nosso recurso financeiro. Incorporando o usuário também, para que a gente não perca tanto tempo adivinhando o que o paciente queira, mas ouvindo o que ele precisa. E apoiando os estados a desenvolver e customizar os seus próprios programas. Eu acho que isso depois a Alessandra vai poder falar um pouco, se a gente conseguiu ajudá-los ou não, mas a gente tem se esforçado muito em várias atividades de sensibilização, não só da área de segurança do paciente, mas para aquelas áreas que não eram tão afins inicialmente, nas secretarias de saúde, vamos dizer, uma área de planejamento, uma área de orçamento, uma área de rede de atenção à saúde e que precisavam ser sensibilizadas. Eu deixei aqui o nosso portal do Ministério da Saúde, o nosso e-mail, o nosso contato, para que vocês possam nos contactar se tiverem alguma dúvida. O Dia Mundial da Segurança do Paciente já está aí. E a gente está programando algumas surpresas. Logo, logo, o núcleo estadual vai poder passar um pouco isso para vocês. Está um pouco em cima da hora, mas a gente quer tentar usar esse dia para reconhecer os profissionais de saúde e, mais do que isso, para poder mostrar aquilo que vários profissionais de saúde têm feito pelo Brasil. Esse é o nosso propósito, mais do que ficar falando ou fazendo webs, porque a gente já sabe o quantas webs já terão também no Dia Mundial de Segurança do Paciente. A gente quer compartilhar o que outros serviços
tem feito e quer ser essa conexão com vocês, usuários e profissionais de saúde dos vários estados, que a gente consiga conectá-los e aproximá-los aos outros estados. Obrigado pelo tempo, e era isso que eu tinha para falar, espero que possa contribuir também para a discussão depois. Obrigada. Obrigado, Luciana, pela explicação, pela apresentação. Muito boa, realmente a necessidade da segurança do paciente avançar cada vez mais. Como a gente comenta muito lá no núcleo, né? A segurança do paciente é um caminho sem volta, então a necessidade é que sempre possamos avançar e sempre buscar melhoria nos nossos serviços. No momento eu vou abrir para algum questionamento. No chat eu não vi que ninguém perguntou. Como não há nenhum questionamento, eu vou abrir para a próxima apresentação. Ok? Tudo certo, Jorge? Tudo bem. Na nossa próxima apresentação, nós teremos a Alessandra Alves. Ela é enfermeira pela UFRN, ela é especialista em ginecologia e obstetrícia pelo IMIP, é especialista em auditoria em serviços de saúde pela Facisa. Ela também é membro da Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente do CONAS, é especialista em qualidade no cuidado e segurança do paciente na primeira turma da Fiocruz, em parceria com a Universidade Nova Lisboa, de Portugal, e é a coordenadora do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente. Então, ela vai falar sobre o panorama da segurança do paciente no estado do Rio Grande do Norte e eu vou abrir a palavra para que ela possa iniciar. Oi, pessoal, boa tarde. Com imenso prazer que eu venho até aqui, né? Eu, Emanuel, as meninas do Nesp também estão presentes. A Aline, ela está de licença maternidade, mas ela está conectada. Mona Lisa, que é da CECI, que trabalha em conjunto com a gente. E agradecer por esse momento de vocês terem parado um pouco para a gente falar sobre segurança do paciente no estado do Rio Grande do Norte. Então, há muita coisa que Luciana disse vai estar conectado a gente, porque Luciana é uma grande apoiadora da gente aqui no estado, né? Nosso ponto focal lá no Ministério da Saúde. E aí os programas que ela falou, eles chegam até os estados e a gente, né, o trabalho do Nesp, uma das ações é justamente fazer esse link com os serviços de saúde, estimular e fazer, né, com que os hospitais façam essa adesão aos projetos. Então, eu vou falar um pouco sobre o panorama aqui no estado do Rio Grande do Norte, a segurança do paciente. George, só um minuto, você vai expor aqui minha tela, é isso? Ou sou eu? A sua tela já está compartilhada. É só você abrir o seu arquivo. Tá, então eu posso abrir o meu arquivo, né? Pode abrir já. A gente já está vendo a tela do seu computador. Tá abrindo aí? Pronto. Sim, pode. Então, conseguindo ver? Estamos vendo, pode prosseguir. Okay. Então, a composição do núcleo, né? A composição do núcleo estadual de segurança Alessandra, só um momentinho, bote no modo apresentação, não está no modo apresentação. Você vai clicar lá em cima. Tá, só um minuto. Lado esquerdo. Aperta um F5 aí, que dá certo. Peraí. Pronto? Não. Volte. Volto para onde? Volte para outra tela. Não, só voltar, ESC. Feche essa apresentação. Você vai clicar lá em cima, do lado esquerdo. Acima de design, acima de traduções.
Um pouco acima de traduções tem um símbolozinho de apresentação. Na tela laranja. Só um minuto. Feche isso. Na tela laranja tem acima de traduções, tá aí. Pronto. Pronto? Ok. Pronto. Tá num tamanho bom? Agora tem que apertar naquela parte de baixo, do lado da caneta, para expandir. Assim, Emanuel, tá bom? Ficou pequeno, mas tá bom. Dá para visualizar? Dá para ver. Tá ok. Então, desculpa, pessoal. Não sou muito boa nessa parte. Clique na lupa de novo, você está com a lupa ativa. Tá, obrigada. Então, a composição do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente, né? Em portaria, nós temos eu, Alessandra, que sou a coordenadora, Emanuel, que é farmacêutico e é membro executivo, a Aline, que está presente, mas está de licença, maternidade, também membro executivo, e a gente trabalha em parceria com a CECI, né? Que é a Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar, onde Mona Lisa, Caliana e a Ponira fazem partes como membro consultivo. E Daniela Isabel, que entrou no núcleo, mas ainda não está em portaria. A gente achou justo deixar o nome dela aqui, até porque ela já trabalha com a gente há alguns meses. Então, sobre o Núcleo Estadual de Segurança do Paciente, né? Eu, Aline e Emanuel, só para vocês visualizarem quem são. E vamos falar um pouco sobre o panorama atual da segurança do paciente no Rio Grande do Norte. Essa visão, pessoal, é a visão do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente. É claro que a segurança do paciente ela tem uma história bem maior, né, do que a história do núcleo, até porque a segurança ela é feita tanto pela Secretaria de Saúde, que o ponto focal é o Ministério da Saúde, como também através da Suvisa, onde o ponto focal é a Anvisa, e as meninas trabalham mais com a parte da notificação. Então, historicamente, né, e marco regulatório do Plano Nacional de Segurança do Paciente, só para a gente lembrar um pouco como começou aqui no Brasil. Então, em 1999, existia um documento, né, foi quando surgiu o documento Errar é Humano, construindo um sistema de saúde mais seguro. Então, foi uma mudança de paradigma nessa época, porque realmente começou a se discutir, a falar sobre um cuidado mais seguro. E em 2004, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, através da OMS, o Brasil ele torna-se um dos estados signatários. Então, ele resolveu aderir e instituir medidas que aumentassem a segurança e a qualidade no Brasil. Em 2011, a Anvisa ela publicou uma resolução de diretoria colegiada, uma RDC número 63, de 2011, onde lá constam todos os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. Logo em 2012, o projeto Paciente pela Segurança do Paciente, a Anvisa aqui no Brasil começou a falar sobre segurança do paciente, e em 2013 o Ministério da Saúde lançou a portaria 529 e 941, que era instituindo o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? O PNSP. Então, em 2013 ainda, após a portaria, veio a RDC 36, que institui as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, e a portaria 1377 e 5085, onde os 6 protocolos básicos de segurança do paciente são obrigatórios. Então, como surgiu o NESP aqui no Rio Grande do Norte, né? Como surgiu o Núcleo Estadual de Segurança aqui no Rio Grande do Norte? Ainda em 2015, né, começou-se a elaboração do Plano Estadual de Segurança do Paciente. Então, esse plano de segurança, ele partiu de uma solicitação, na época, minha, junto ao FRN, onde o professor Zenilton, né, já tinha procurado a Secretaria de Saúde para fazer propostas ao secretário da época para que o plano fosse instituído no Estado. Então,
Em 2015 foi a elaboração desse plano, a gente passou, dentre outras atividades desenvolvidas na coordenação hospitalar, onde fica o Nesp, foi a elaboração do plano. Ele foi aprovado pela CIB em 2016 e pelo Conselho Estadual de Saúde. Então, o nosso plano ele é aprovado tanto pela Comissão Intergestora Bipartite, quanto o Conselho Estadual de Saúde. E a criação do Núcleo Estadual de Saúde se deu em 2017, através da Portaria 278. Logo após, em 2018, um ano após, foi feita a Portaria de Nomeação de Membros. Até então, porque teve esse delay, né, entre o Nesp e a criação da portaria, porque a gente tinha uma discussão na época de se criar um comitê, mas aí o comitê ele ia demorar um pouco mais, e a gente resolveu, como ia ter mudança de gestão, fazer a portaria de membros. Os avanços. Então, dentro do Estado, o que a gente possui hoje sobre segurança do paciente, né? Qual é o nosso panorama? Então, a gente tem um plano estadual de segurança do paciente, que é válido por 3 anos, que ano passado, 2019, em outubro, passou a validação dele, porém, a gente está em processo de revisão. Com a pandemia, muitas ações que estavam sendo feitas de segurança pararam e a revisão do plano é A gente vai adiantar, né, agora nesse retorno, a gente está retornando às atividades presenciais e aí o plano ele vai ser revalidado. Porém, o plano que ainda a gente tem é o plano que a gente segue. Então, o que aconteceu após a implantação do núcleo? Foi a ampliação do número de núcleos de segurança do paciente em todo o estado, né, do Rio Grande do Norte, e na rede pública, nos hospitais filantrópicos, militares e privados. Porque o núcleo, atendendo a portaria ministerial, né, e a RDC, nós somos responsáveis por todos os entes federativos. Então, nós tínhamos 7 hospitais na época que o Nesp surgiu, 7 hospitais com núcleos, né? Eu falo hospital, não falo outros serviços de saúde, porque realmente, nesse primeiro momento, os núcleos eram voltados totalmente para a parte assistencial hospitalar. Temos uma rede colaborativa através de grupo de WhatsApp, onde todos os coordenadores dos núcleos estão presentes, seja ele filantrópico, militar, privado e público, como eu já falei. E também como avanço, né, também como parceria, a gente tem inserção das metas de segurança do paciente no programa operativo anual. Então, é um documento que existe na Secretaria de Saúde, onde os hospitais assinam, é um contrato, e eles assinam para terem essas metas, para obterem essas metas. E aí a gente conseguiu inserir dentro desse programa operativo anual metas de segurança do paciente. Implementamos também um cronograma de visitas técnicas aos serviços de saúde do Rio Grande do Norte, né, onde a gente faz visita, onde se aplica um checklist, a gente faz sugestão, sensibilização, sugestão de formação de equipe, a sensibilização e todas as instruções normativas e técnicas para a implantação de núcleos e depois a condução de ações dentro dos núcleos de segurança. Apoio também na construção e revisão da padronização de materiais e medicamentos da Unicat. A Unicat passou a fazer compras padronizadas, então, quando vai se comprar, um exemplo, curativos, existe um padrão que foi discutido e analisado junto com a nossa comissão, com o nosso núcleo, aliás, e essas compras passam a ser mais seguras. Implementação de calendário de eventos e ações alusivos à segurança do paciente, né, como o mês de abril, que é o mês onde a gente comemora, devido às portarias, comemoramos o Abril Verde, o Abril para a Segurança. Agora, no setembro, em novembro, o Dia de Prevenção de Lesões por Pressão, a gente promove eventos. Então, a gente implementou um calendário de eventos alusivos à segurança que não existia no Estado.
A participação em eventos nacionais de importância, né, para a segurança, como Câmara Técnica do CONAS, programas do Ministério da Saúde e reuniões técnicas da Anvisa. Também fazemos apoio à coordenação da COU, né, que é onde está instalado o NESP, e da alta gestão nas ações propostas pelo núcleo. Capacitações e atualizações contínuas dos membros do NESP é essencial, e participação na avaliação dos formulários das práticas de segurança do paciente. Então, acho que Tamara vai falar um pouco na próxima explanação, e aí, na autoavaliação, a gente faz essa análise junto. Nós temos 5 hospitais atualmente no estado, onde eles foram classificados como alta adesão. O projeto Paciente Seguro. Então, o projeto Paciente Seguro, Luciana falou, né, a nível nacional, ele chegou aqui, contemplou o estado do Rio Grande do Norte, e nós fomos agraciados com 4 hospitais. Do projeto, um único hospital tinha sido escolhido, foi através, eles se inscrevem, e foi o Hospital Universitário Onofre Lopes, e após a conclusão do projeto no Hospital Universitário, abriu outras vagas, onde a gente pôde se inscrever, a quantidade de vagas foram maiores, e o nosso estado, a maior parte do Brasil, entrou com 3 hospitais, nosso estado foi contemplado com 4 hospitais. Então, hoje nós temos 4 hospitais dentro desse projeto. É um projeto via PROAD e SUS, e eles recebem a tutoria de um hospital de referência, né? No caso aqui, o INEP, lá do Rio Grande do Sul. E nessa tutoria, tudo que é necessário, todas as instruções, capacitações relacionadas à segurança do paciente. Dos hospitais estaduais, nós temos o Santa Catarina, o José Pedro Bezerra, e o Hospital Deoclésio Marques de Lucena, em Parnamirim. Aí, fora da rede estadual, a gente tem o Hospital Municipal de Natal e o hospital, que foram contemplados fora da rede, né? E o hospital... Desculpa, deixa eu passar aqui. Riga do Câncer, não é? A maternidade escola. E a maternidade escola de Januário Cico. Então, no projeto de inserção da segurança do paciente na APS, está começando o projeto aqui no estado, né? Luciana também falou sobre esse. Emanuel é o ponto focal para esse projeto. A região escolhida pelo secretário de saúde foi a região do Seridó, e algumas reuniões tinham sido feitas, até que teve que parar por causa da pandemia, mas que estão sendo retomadas. Então, temos também uma parceria com a UFRN, com o projeto Cirurgia Segura, né? O nome do projeto é Qualici, é um projeto que foi trazido da Espanha. Esse projeto, ele foi trazido para cá, e ele está sendo aplicado atualmente no Hospital de Currais Novos, Hospital Regional de Currais Novos, mas com a pretensão de se expandir para outros 18 hospitais, que é a quantidade de hospitais que a gente tem com centro cirúrgico, onde o projeto, a meta de cirurgia segura será implantada. Então, fazemos ações conjuntas com a CECI, né, que é a Comissão Estadual de Controle de Infecção, a parceria entre o NESP também e a Suvisa, né? A gente trabalha diretamente com o pessoal da Suvisa, onde tem como ponto focal a Anvisa. Então, a questão das notificações, a questão das visitas técnicas que as meninas fazem, elas nos pontuam, né, que qual serviço de saúde está precisando de que seja implantado o núcleo, e a gente faz esse trabalho da implantação. Construção de protocolos e documentos norteadores, né? Agora, na pandemia, o PESP é um documento estadual e norteador. Agora, na pandemia, a gente trabalhou bastante a questão de documento, né? Paramentação, desparamentação, o plano de contingência. Trabalhamos também notas técnicas com relação aos equipamentos de proteção individual. Implantamos também
prática de benchmark, né? Antes da pandemia, a gente fazia muito essa troca de experiência entre hospitais e levávamos um núcleo que já estivesse bem estabelecido, levávamos as pessoas que estavam em processo de implantação para núcleos já bem estabelecidos, para trocar de experiência. Vamos retomar essa prática. E temos convites de várias áreas da Secretaria para participação em atividades específicas, né? Por exemplo, o Comitê de Mortalidade Materna, inclusive, está elaborando aí um plano, né, de contingência de mortalidade materna infantil, a atenção primária, a saúde da mulher, vigilância ambiental e epidemiológica, a subcoordenadoria de capacitação e rede de cuidado da saúde da pessoa com deficiência, que são os CER, né? Vamos ter o primeiro CER, inclusive, do Brasil, com Núcleo de Segurança do Paciente, planos de ação com apoio institucional e intervenções nos hospitais da rede CESAP. Todos os hospitais onde a gente faz a visita, a gente faz um plano de ação, onde é detectado todas as atribuições e deveres, né, que vão ser feitos. E, por último, né, das ações, a gente fez aquisição de impressoras para a rede hospitalar da CESAP. Então, a meta de identificação do paciente contemplou 7 hospitais nesse primeiro momento, porque foram selecionados hospitais que possuíam tanto o protocolo de identificação construído e implementado. Então, um dos pré-requisitos era que o hospital tivesse com o protocolo construído e implementado para poder receber as impressoras. Em parceria com o CONAS, o projeto de aprimoramento da gestão de segurança do paciente foi introduzido no Plano Estadual de Saúde. Então, pela primeira vez no Rio Grande do Norte, a segurança do paciente está inserida, né, no Plano Estadual de Saúde e, consequentemente, no Plano Anual de Saúde. Então, o plano estadual é um plano que tem validade aqui de 2020 a 2023, e o plano anual é o plano em que todos os anos a gente planeja o que vai fazer naquele ano. E a segurança entrou tanto no plano estadual como também no plano anual. E também, né, fizemos participação em todas as ações e tomadas de decisão dentro da CESAP no tocante à pandemia da Covid, como já havia citado algumas ações. Então, nós temos no Estado núcleos de segurança do paciente cadastrados na Anvisa. Então, a Anvisa, ela lançou, né, a relação de núcleos cadastrados aqui nos estados, e os núcleos que, por algum motivo, tinham um dado incorreto, alguma inconsistência, eles não saíram nesse dado, nesta nova lista. Nós tínhamos antes 46 núcleos cadastrados, saíram 8 desse total. Atualmente, nós possuímos 38 núcleos, sendo que desses, 35 é o enxuto, né, o valor real, porque 2 estão em duplicidade e um desses hospitais não existe, que é o Hospital da Mulher, em Mossoró, que o hospital fechou, né, e está sendo construído um novo hospital. Então, ainda, o cadastro dele ainda continua aí. Nós temos um núcleo municipal, que é em Brejinho, temos 2 núcleos em Caicó, 1 em Currais Novos, 5 em Mossoró e 24 em Natal, 2 em Parnamirim. Destes, 13 são estaduais, 10 são privados, 6 são municipal, 1 está em intervenção judicial, que ele está em duplicidade, mas aí é 1, federal 4, militar 1 e filantrópico 1. O que está em duplicidade é o Almeida Castro e o Hospital Memorial. E o Hospital da Mulher, como eu disse para vocês, ele não mais existe. Então, saíram 6 de Natal, inclusive o Hospital João Machado, que é o hospital da rede estadual, 1 de Açu
e um de Mossoró. Então, pessoal, com relação ao Rio Grande do Norte, era isso, né, que a gente tinha para passar para vocês. Existem dados com relação a notificações, mas aí esse vai ser em uma outra oportunidade, quando a gente for falar sobre notificações ou perfil de notificações dentro do Estado. E a gente queria deixar algumas, vocês não precisam responder, mas algumas interrogações para serem refletidas, né? Você, como profissional de um serviço de saúde no qual trabalha, propicia um clima de trabalho que promove a segurança do paciente, as suas ações demonstram que a segurança do paciente é uma prioridade, você usaria os serviços de saúde disponíveis em seu município? Então, se uma dessas perguntas tiver como resposta não, a gente precisa refletir melhor e saber em que ponto a gente está pecando, né, para que a segurança do paciente não seja feita e seja bem sedimentada no nosso serviço de saúde. Então, eu quero agradecer a vocês pela participação, dizer que divulgue segurança do paciente, não deixe o acidente fazê-lo, né? Normalmente, quando existe o alarme midiático, é que alguns gestores, alguns governantes passam a fazer segurança e deixar o e-mail da gente para contato, tá certo? É o segurancadopacient@gmail.com. E dizer que, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Temos duas perguntas, Alessandra. A primeira pergunta é de Joseilda. Ela perguntou, no momento que você estava falando do projeto Paciente Seguro, ela questionou por que não foi estendido aos demais hospitais públicos e é preciso interesse do hospital para participar do projeto. Você pode responder em conjunto com Luciana, já que ela também está envolvida. Posso sim. Joseilda, quando o programa é lançado, a gente faz uma divulgação, né? Uma das atividades do núcleo, justamente do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente, é fazer essa divulgação dentro dos hospitais, mas existem alguns pré-requisitos que o próprio Ministério da Saúde utiliza nessa seleção. Então, por exemplo, ter, no mínimo, UTI com 10 leitos era uma prioridade. Então, precisava que o hospital tivesse leitos de UTI e que essa UTI tivesse pelo menos 10 leitos. Podia ser UTI adulto, pediátrico, neonatal, não importava, mas teria que ter pelo menos 10. Inclusive, nós tivemos hospitais, né, da rede estadual que se inscreveu, mas, infelizmente, tinha 9 leitos, por exemplo, e não foi contemplado. Então, tem que ter interesse, sim. Você perguntou se tinha que ter interesse. Tem que ter interesse da gestão. Eles assinam um termo dizendo que tem interesse e que se comprometem em participar do projeto, né? Aderindo a todos os pré-requisitos do Ministério, mas tem que ter também esse perfil. Luciana, quer complementar com algum dado? Sim, quero complementar. Nos momentos, então, em que abrem-se as inscrições, além disso, tem alguns pré-requisitos, como, por exemplo, o hospital quer participar? Ok, então ele tem que dedicar equipe e tempo para o projeto. Ele responde um questionário para dizer quantas pessoas vão poder se dedicar ao projeto, por quanto tempo durante a semana, porque o projeto ele traz as ferramentas, mas quem executa é o serviço de saúde, né? Então ele precisa ter vontade, tempo e mostrar a execução por meio da responsabilidade do seu diretor, ou seja, o diretor tem que autorizar, né? Se o diretor não autoriza, é muito difícil a gente conseguir que um projeto avance por 2, 3 anos. Então, autorização do diretor, liberação do tempo para o projeto, dedicação das equipes, esses são os pré-requisitos. E aí eles vão para um ranqueamento e de acordo com as possibilidades que a gente tem, por exemplo, paciente seguro, a gente tinha só 3 ou 4 por estado. Então, a gente ranqueava de acordo com
as respostas e as evidências que eram apresentadas, e aí os 3 primeiros foram os que foram escolhidos. Isso geralmente é um pré-requisito para quase todos os projetos de segurança do paciente. A gente nunca oferece para todos, porque nem todos que precisam querem se dedicar semanalmente para todas as atividades, né? Então, isso é um desafio também para a gente. Emanuel, você disse que tinha mais. Temos mais uma questão. Renata, do Valfredo Gugel, perguntou o seguinte: como trabalhar com das metas da segurança do paciente, que é a questão da prevenção de quedas e lesão por pressão, por consequência, quando os serviços de saúde não possuem leitos com grades de proteção? Essa foi uma questão. Aí ela complementou: acredito que precisa haver uma luta acerca da estruturação física para que o protocolo possa ser implementado com efetividade em algumas instituições. E ela fecha com outro questionamento: como o núcleo encara demandas como essa? Renata, é um desafio trabalhar com segurança do paciente no serviço público, né? A gente sabe que existem várias prioridades e que normalmente as coisas vão acontecendo dentro da própria Secretaria de Saúde numa rapidez muito grande. Então, todo dia é um problema diferente para se resolver. Nós estamos dentro, né, o Núcleo Estadual de Segurança do Paciente está dentro da coordenação hospitalar. Nós ficamos lá na COU, 3º andar. A grande maioria das pessoas já sabe, já conhece, até porque já nos procuraram lá. E esse é um dos fatores que nos ajuda a resolver ou a levar, pelo menos, essas inquietações. Travou, George? Acho que travou. Foi o de Alessandra. Vamos lá, então, enquanto a Alessandra não volta, falar um pouquinho dos nossos desafios, né? A segurança do paciente, ela é um tripé, né? De atividades, estrutura e atitudes. Nem sempre a gente tem a estrutura que a gente quer e nem sempre a gente tem as atitudes que a gente precisa. Então, quando a gente fala de protocolos, o protocolo ele não começa só pela cama, ele começa pelas medidas preventivas, né? Por exemplo, do paciente saber que ele precisa utilizar a cama com grade, ele é um risco para que tipo de paciente? Para os pacientes que correm o risco de queda, como, por exemplo, aqueles agitados, com dificuldade de consciência, ou crianças, né? Mas a gente também pode trabalhar outras questões para além disso, enquanto a cama com grade não chega. Por exemplo, a gente pode trabalhar crianças não serem deixadas sozinhas, a gente pode trabalhar pacientes que não andam descalços ou em piso molhado, que não vão ao banheiro sozinho. Então, quando a gente está falando de prevenção de quedas, a gente tem inúmeras ações para inúmeros riscos, a depender do tipo de paciente, né? Eu acho que é uma jornada, né? O meu lema sempre foi: vamos fazer o que a gente pode com o que a gente tem, para que um dia a gente possa fazer melhor, com coisas melhores, né? Então, a gente sabe que a gente não pode deixar de lutar por isso, mas a gente também tem que saber que a gente tem outras ações vinculadas a isso. Eu sempre utilizo um exemplo, quando eu comecei a trabalhar com qualidade, que foi um hospital falando que ele não tinha pulseiras, por isso ele não identificava paciente nenhum. E o desafio não era ter a pulseira, o desafio era fazer a contra-checagem, que poderia ter sido feita com um RG, poderia ter sido feita
com a etiqueta do medicamento, poderia ter sido feito de uma forma mais simples. Quando as etiquetas chegaram, os profissionais não foram todos avisados do que era para ser feito com a etiqueta. Em alguns casos, os pacientes chegavam ao centro cirúrgico e tinham as pulseiras cortadas. Então, todo o investimento que tinha sido feito tinha sido jogado fora, porque as pessoas não sabiam o que fazer com a pulseira. Ou seja, a pulseira é um dispositivo de identificação que promove a conferência das informações do paciente e do medicamento, do paciente e do exame, do paciente, do local para onde ele está indo e da transição do cuidado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se apegar só a isso e para vincular isso com as nossas próprias atitudes. E assim que a gente estiver fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem, a gente consegue cobrar com mais afinco a estrutura que também precisa acompanhar isso. Então, essa é a minha opinião. Pois é, Luciana, uma das coisas que a gente está usando é justamente ter os protocolos feitos e implantados. Então, é uma negociação permanente, né, com a Secretaria de Saúde, como, por exemplo, agora, quando a gente entregou as impressoras para a identificação do paciente, a gente justificando para a Secretaria que existia protocolo feito e implementado e fomos prontamente atendidos. Então, a gente precisa trabalhar abordando todos os lados, como você falou, e não se deter só nisso. É claro que a grade faz uma diferença para um paciente que está agitado, mas como você disse, existem várias outras coisas que precisam ser analisadas junto desse meio físico, né? Porque a gente vê muito paciente agitado, onde, por exemplo, não é feita sedação também, para que esse paciente ele fique mais tranquilo. Às vezes é só uma necessidade de sedação. Mas, como eu estava dizendo, junto à COU, a gente tem levado todas as reivindicações com relação a equipamentos, né? O setor de equipamentos fica dentro da coordenação hospitalar, e a gente não deixa também de olhar para esse lado, para que seja atendido assim que possível. Existem, todo dia, são várias solicitações, são várias coisas que vão chegando. A gente tem uma deterioração do parque tecnológico muito rápido, né? A gente precisa também cuidar melhor dos nossos equipamentos, então a gente sabe que, infelizmente, nem todos têm o mesmo cuidado e acaba que, muitas vezes, as grades são até retiradas para ajudar no trânsito ali da maca ou da cama. A gente já chegou por diversas vezes em hospitais onde as macas não tinham grades porque os maqueiros retiravam, porque quando passavam nos corredores elas batiam. Então, não se pensou-se seguro nessa hora. Então, só para concluir, Renata, é dizer que a gente se preocupa, sim, e que a gente faz o possível, e que, atualmente, né, a gestão da Secretaria de Saúde ela tem se empenhado e tem visto a segurança com outro olhar. Então, pelo menos, a gente está conseguindo avançar em algumas áreas, tá certo? Alessandra, você pode contar um pouquinho de como é que tem avançado com relação aos contratos? Onde é que a segurança do paciente vincula com os contratos dos serviços de saúde? Posso sim. Luciana, existe o POA, né, que é aquele programa operativo anual que eu falei no começo, né, onde já tinham alguns hospitais que estavam contratualizados. Porém, aqueles contratos, eles não estavam contemplando todos os hospitais. Então, existe atualmente um projeto, eu não falei sobre ele porque ele ainda não está implantado, mas esse projeto está em andamento, e é um projeto de contratualização para todos os serviços de saúde da rede estadual. Então, conseguimos introduzir todas as metas de segurança dentro desse projeto, onde os hospitais terão que ter, na parte da qualidade, núcleo e plano implantados, e terão também que fazer a adesão às 6 metas de segurança do paciente. Então, esses contratos a gente já está se dividindo, inclusive o setor de George, né? George está aqui presente, o açúcar fica dentro do CRH, e o CRH também trabalha em parceria. Foi formada equipes, essas equipes é sempre um profissional da coordenação hospitalar e um profissional do CRH,
aonde fica responsável pela monitoração de cada processo, contrato desse, cada processo de trabalho desses contratos. Então, esse mês já está começando, né, os primeiros hospitais, já está tendo reunião, e vai se dar, pelo menos por aí, pelos próximos 3 meses, esse processo de implantação. Isso é bem interessante, porque a gente começou a fazer isso com a Política Nacional de Atenção Hospitalar, né, na concepção dos POAs, em que a gente não cobrava mais só metas quantitativas, mas também qualitativas dos contratos, porque não faz sentido você cobrar quantidade sem segurança, né? E é muito interessante que isso consiga também, a gente vê que a APS também tem avançado nesse sentido, né, de não só metas quantitativas, mas qualitativas, porque no final o usuário ele quer uma cirurgia bem feita, ele não quer uma cirurgia mal feita ou 2 cirurgias, né? Se a gente olhar pelo olhar do usuário, ele quer passar uma vez pelo serviço de saúde e ser bem atendido, né? Então, a gente que trabalha com a gestão, a nossa expectativa é que a gente também se utilize desses dispositivos legais para poder promover a segurança do paciente, né? Exato. Lá nos contratos estão, como eu falei, tanto nas metas qualitativas, né, foram introduzidas todas as metas de segurança do paciente. Então, pela primeira vez também, aqui no estado, os contratos, né, vamos ter contratos, os hospitais serão contratualizados e a segurança do paciente entra como meta dentro desses contratos. Obrigado. Vamos fazer mais uma pergunta para finalizar e iniciarmos a próxima fala. A Francitânia perguntou se tem algum projeto para os hospitais de pequeno porte do interior do Rio Grande do Norte. Desculpa, Emanuel, se tem o quê? Falhou Se aqui. tem algum projeto para os hospitais de pequeno porte no interior do estado. Francitânia, é o seguinte, eu falei que a gente estava revisando o Plano Estadual de Segurança, né? E aí, dentro do Plano Estadual de Segurança, a gente vai fazer essa discussão de como chegar nesses hospitais menores. Por quê? Porque existe um projeto, né, que é o Projeto da Segurança para a APS, para a Atenção Primária à Saúde, que está chegando agora, e que também está com uma quantidade grande de implantação, né? Implantação de núcleos. Então, nós não temos pernas, né, no núcleo estadual para fazer essas implantações de uma vez só. Então, no entanto, os hospitais ou o serviço de saúde que espontaneamente nos procurar e disser que tem interesse em implantar um núcleo, a gente presta total assistência técnica instrutiva para que esse núcleo seja implementado. Mas, no momento, hospitais de pequeno porte, a gente ainda não fez nenhum projeto de implantação. Mas, como eu te falei, a demanda espontânea é fato, né? Várias pessoas já chegaram até a gente, inclusive, como eu disse, nós temos municípios como Brejinho, né, que já tem núcleo implantado, e podem nos procurar que a gente dá total apoio. Ok, muito obrigado pela apresentação, Alessandra. Muito pertinente as colocações. Realmente a necessidade da expansão da segurança do paciente em todo o estado. A nossa previsão é que futuramente nós temos núcleos municipais de segurança do paciente que possam dar suporte ao núcleo estadual. Segundo a própria Anvisa, né, os municípios acima de 100 mil habitantes precisam ter núcleo de segurança do paciente. Então, temos 4 municípios no estado com esse perfil. Então, o interesse é que seja avançado nesse aspecto. Manuel, só rapidinho. Oi. Mesmo que vocês ainda não tenham projetos, assim como nós também ainda não tivemos perna, porque realmente dos quase 8 mil hospitais, 50% são de grande porte, 50% são de pequeno porte, e a gente tinha que começar por onde havia maior quantidade de risco. A
aproveitem todo o conhecimento que a gente tem, a gente disponibilizou inúmeros cursos, não são cursos teóricos, são cursos práticos de como implementar o núcleo de segurança do paciente, de como montar o plano de segurança, de como implementar cada um dos protocolos. Então, aproveitem todo esse conhecimento e toda essa prática que existem nesses cursos autoinstrucionais e utilizem. Né? Então, tem o curso do AvaSUS, tem o curso do Caminhos da Segurança. Aproveitem isso para montar seus núcleos antes que os núcleos de segurança da vigilância sanitária também cheguem aos municípios. Né? A gente sabe que muitas vezes os serviços esperam ser autuados ou chamados a atenção pela vigilância sanitária para daí fazer. A normativa está aí desde 2013, ela prevê que haja núcleos de segurança do paciente em todos os hospitais públicos, privados ou filantrópicos. Então, não esperem isso acontecer. Sejam proativos e comecem a trabalhar com todo esse dispositivo de conhecimento que você já tem nas mãos. Perfeito, muito bem. E por falar em Suvisa, né? Nossa próxima fala será de Tamara Peçanha. Ela é odontóloga pela UFRN. Ela é auditora fiscal de vigilância sanitária, ela é responsável pelo setor de produtos da Suvisa e é membro do Núcleo de Segurança do Paciente da Suvisa, daqui do estado. E a próxima fala é a dela. Boa noite, Tamara. A tela é sua. Tamara, não estou lhe ouvindo nem estou te vendo, mas estou vendo sua apresentação. O som tá ok? Tá tudo ok? Agora eu estou ouvindo você, mas não estou vendo você, mas estou lhe ouvindo. Então, menos mal, gente. Vou tentar aqui. Bom, tá. Bom, boa noite a todos. Né? Hoje eu fui convidada aqui pelo NESP, né, pelo Núcleo Estadual de Segurança do Paciente, para falar um pouquinho para vocês sobre a importância da notificação de queixas técnicas e eventos adversos para uma assistência segura. A apresentação ela vai ser um pouquinho diferente das minhas colegas que anteriormente falaram, porque ela vai ser uma apresentação um pouco mais conceitual, mais técnica. A gente vai precisar fazer algumas pontuações bem técnicas, alguns conceitos para que a gente possa desenvolver essa apresentação. Então, a gente vai revisar aqui alguns conceitos, né, para que a gente possa conversar, né, durante esses 15 minutinhos que a gente tem aí sobre esses eventos adversos e as queixas técnicas. Em primeiro lugar, eu queria que vocês recordassem o que é incidente. Então, o incidente pode ser qualquer evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário à saúde. Como evento adverso, a gente conhece aquele incidente que resultou em dano à saúde. A queixa técnica é aquela entendida como qualquer notificação de suspeita de alteração ou irregularidade de um produto ou empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais e que poderá ou não causar um dano à saúde individual e coletiva. E o que seria, então, notificar? Notificar seria o ato de comunicar a ocorrência desses eventos, problemas ou situações associadas a produtos e serviços. Então, podem ser notificados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária eventos adversos e queixas técnicas sobre produtos e serviços relacionados à vigilância sanitária. Tá? Aí eu queria fazer a seguinte pergunta a vocês. Qual seria a importância do serviço de saúde em notificar? Seria para que eles encontrassem os culpados? Seria para punir esses culpados? Né? A gente vai deixar essas perguntas aqui no ar, né? E vamos fazer o decorrer dessa explanação e depois, lá no final, eu vou voltar a essa pergunta para ver como é que a gente vai poder responder.
Então, alguns fatos, né, sobre a segurança do paciente, né, que a Organização Mundial da Saúde, ele coloca que os eventos adversos, eles são um grave problema de saúde pública grave, né, e global. Então, a gente sabe que esses eventos, né, adversos, eles podem causar muitos prejuízos financeiros, não só para as instituições de saúde, como também causar dano para os pacientes. Os eventos adversos, né, eles estão entre as 5 primeiras causas de óbitos nos Estados Unidos e no Brasil, e é uma das maiores ocorrências de eventos adversos evitáveis. A gente tem estudos na literatura mostrando que países como a Dinamarca, o Japão, Singapura, né, 10% das hospitalizações elas são relacionadas, na realidade, a eventos adversos. As queixas técnicas, né, juntamente com esses eventos adversos, eles têm contribuído e muito com o crescimento da mortalidade, o aumento dos custos assistenciais, bem como outros prejuízos à instituição hospitalar, bem como também aos pacientes. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, os incidentes relacionados com os equipamentos e os dispositivos médicos estão entre os tipos de eventos adversos mais frequentes nos estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, a notificação voluntária desses eventos, né, compõe uma base para que os gestores de risco e segurança do paciente eles possam propor ações baseadas no aprendizado institucional, com erros, né, os incidentes e os eventos, né, garantindo assim uma qualidade assistencial. Então, a gente tem como ponto de partida que os núcleos de segurança do paciente, eles devem atuar na gestão de risco, né, competindo a eles a identificação, análise, avaliação, monitoramento, comunicação do risco a que esses pacientes estão submetidos. Então, se a gente lembrar lá da RDC 36, a gente vai ver que uma das principais atribuições do núcleo de segurança do paciente, uma das mais importantes também, é a notificação dos eventos adversos e incidentes relacionados à saúde, né? E que essa tem um caráter obrigatório, tá? Então, a relevância e a consequência dos eventos adversos, né? Ela mostra que os exercícios das notificações se tornam uma importante ferramenta para a gestão de risco. Então, assim, né, as unidades, na realidade de saúde, elas vão poder tomar medidas, né, que vão garantir uma segurança do paciente mais efetiva, né, mais segura, a fim de evitar assim, prejuízos, na realidade, para todos os envolvidos. Eu coloquei de maneira aqui bem resumida o número total de notificações relacionadas à assistência e às queixas técnicas que a gente teve realizado. Eu pensei, na realidade, que a Alessandra fosse falar um pouco mais sobre as notificações no Estado, e aí eu coloquei o número reduzido, o número total de notificações que a gente teve em relação à assistência, né, que estava no último boletim, né, no último relatório, né, que foi enviado a vocês, a Anvisa publicou agora, e a gente enviou para todos os serviços de saúde aqui do Estado. Então, as notificações relacionadas à assistência, né, a gente teve no total dos núcleos que são cadastrados na Anvisa, um total de 1.863 notificações. Tá? Então, esse foi o total de notificações. E se a gente for separar essas notificações pelo grau de dano, a gente tem que, em relação a óbitos, né, a gente só tem 8 notificações no sistema. E os eventos adversos graves, a gente só tem 41, nesse total de 1.863. Então, isso é um fato importante? Por quê? Porque, na realidade, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, a nível federal e a nível estadual, ele prioriza, né, a investigação dos eventos adversos graves, né, os never events, aqueles que nunca deveriam ter acontecido, e dos óbitos. Né? As demais notificações são aquelas que têm dano, né, leve ou com dano moderado. Com relação às queixas técnicas, a gente teve um total de 186 notificadas nesse período de janeiro a dezembro de 2019.
Uma importante, na realidade, estratégia, né, na realidade, para a segurança do paciente, né, foi a Rede Sentinela, né? O projeto da Rede Sentinela, ela foi iniciada em 2001, na realidade, né? E ela foi uma estratégia muito importante, né? Porque ela começou a levar em consideração a importância do gerenciamento de risco nos hospitais, né? Então, essa rede ela é composta por hospitais brasileiros, voluntários, né? Com o objetivo, principalmente, de fortalecer, né, a cultura da vigilância de pós-comércio, né, nos serviços de saúde. Tá? Então, ela é baseada principalmente em 6 pilares, né? A busca ativa, né? De eventos adversos, a questão de notificação de queixas técnicas e eventos adversos e o uso racional de tecnologia. Então, ela é um observatório ativo do desempenho da segurança de produtos para a saúde, envolvendo todos esses aí. Tá? Outro fato importante também é que a Portaria Ministerial 1660, em julho de 2009, ela instituiu o programa Vigipós e também o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para notificações de eventos adversos, que é o Sistema Notivisa, tão conhecido de todos nós. Em 2013, né, a gente teve o lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente, através da Portaria 529, e a RDC 36, né, que instituiu as ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Tá? O objetivo do programa nacional, na realidade, era a qualificação do cuidado em saúde em todos os serviços de saúde do país. E a RDC? Bom, a RDC traz vários pontos, mas eu vou destacar como mais importante, assim, não mais importante, mas mais relevante para a gente hoje. Primeiro, todos os serviços de saúde deveriam ter núcleos de segurança do paciente, né, com a exceção de alguns que a RDC lá fez uma ressalva, que são as instituições de longa permanência, os laboratórios. Então, ela tirou alguns nesse momento da criação da RDC do seu escopo, né? E a importância que ela deu aos núcleos de segurança do paciente para notificar os eventos adversos relacionados à assistência. Então, aqui eu coloco, então, uma importante atribuição do núcleo é a notificação dos eventos adversos relacionados à assistência à saúde, né, ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, esse registro ele deve ser realizado no modo específico, né, do Notivisa, denominado assistência à saúde. Tá? Então, agora eu vou pegar o gancho do que a Luciana disse. Na realidade, a implantação dos núcleos, ela já está aí em vigor e já deveria ter, assim, todos os serviços já deveriam estar com seus núcleos implantados, os serviços já deveriam estar com seus núcleos implantados e notificando desde janeiro de 2014. Tá? Então, isso é um ponto para a gente refletir. Né? Então, a gente já deveria estar aí notificando e todos os serviços, sem exceção, com seus núcleos de segurança implantados. Colocando um ponto importante, né, apesar de todos os profissionais de saúde já terem conhecimento sobre como devem notificar, como devem fazer suas notificações ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, durante a pandemia do novo coronavírus, né, houve a necessidade de se fazer um reforço, né, por parte tanto da Anvisa como por parte da Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado. Então, por que foi feito esse retorno? Né? Justamente porque houve, né, por parte da Anvisa, uma liberação, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer?
requisitos. A Anvisa, na realidade, simplificou, né, os requisitos técnicos, né, de forma temporária e extraordinária, né, para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos, né, identificados como prioritários para os serviços de saúde. Então, na realidade, a Vigilância Sanitária Estadual ela começou a receber muitas queixas técnicas e muitas perguntas e questionamentos de como fazer essas notificações no sistema. E aí a gente começou a fazer memorando, né, para explicar, né, aos serviços como eles deveriam fazer essas queixas técnicas e eventos adversos relacionadas aos produtos. A AGVINS, ela também lançou comunicado reforçando a importância dos eventos adversos na assistência, né? E a Anvisa, na realidade, ela coloca, né, como medida na sua página principal, né, para dar transparência a essas medidas de monitoramento, esses painéis de monitoramento de regulação do pós-mercado, onde qualquer pessoa pode ter acesso a saber como esses produtos, na realidade, eles estão, se eles estão regularizados, se eles estão interditados, se eles estão suspensos. Então, esses painéis, eles são ótimos para que a pessoa realmente possa ver como está a situação do produto na realidade no mercado. É interessante a gente hoje estar aqui conversando com vocês, em geral, quando a Suvisa conversa com os núcleos de segurança do paciente, a gente só fala sobre os eventos adversos relacionados à assistência, né? Hoje a gente está trazendo um novo assunto que realmente são as queixas técnicas, né, que vocês também devem estar realizando, né, as notificações. E onde é que vocês fazem essas notificações? No sistema Notivisa ou no sistema Vigimed. No sistema Vigimed, vocês vão notificar reações adversas, erros de medicação e inefetividade terapêutica. Então, o Vigimed é um novo sistema da Anvisa, né, relacionados a efeitos adversos da medicamento. Tá? E o Notivisa já é o nosso velho conhecido, onde a gente vai notificar tanto queixas técnicas e eventos adversos relacionados aos produtos, né, toda a parte da vigilância pós-comércio, como também vai notificar os eventos adversos relacionados à assistência. Então, se você abrir lá o Notivisa, a gente tem Notivisa do lado esquerdo, né? Você tem notificar. Esse é na parte notificar, você notifica toda a parte relacionada a produtos. E no outro, que tem logo abaixo assistência, né? Aí você vai notificar a parte relacionada à assistência. Cadastro desses dois sistemas é fácil. O Notivisa é um pouco mais complicado, né? Porque primeiro você tem que cadastrar a instituição e logo após você tem que fazer o cadastro dos usuários. O Vigimed é mais simples, você só tem que mandar um e-mail para vigimed@anvisa.gov.br, né? Com o nome da instituição, seu nome e dados cadastrais, e logo você recebe um e-mail da gerência de medicamentos e o seu cadastro já está aprovado. Então, é mais rápido e mais fácil do que o sistema Notivisa. O Notivisa é um sistema difícil de ser operacionalizado? Não, mas ele às vezes apresenta muita instabilidade, o que às vezes dificulta da pessoa fazer as notificações. Quem pode notificar no sistema? Então, os profissionais de serviços de saúde, então todos os núcleos de segurança, gerentes de risco dos hospitais, clínicas, hemocentros e laboratórios, profissionais técnicos da Anvisa, né, das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, profissionais de laboratórios de saúde, de universidades, centros de pesquisa, profissionais que atuam em drogarias e farmácias, profissionais das empresas detentoras de registros de produtos sob vigilância sanitária, profissionais liberais e os cidadãos, pacientes e familiares,
acompanhantes e cuidadores. Todos os dois sistemas, tanto o Notivisa quanto o Vigimed, eles possuem sistema para os profissionais, para as instituições de saúde e um módulo para os cidadãos. Bom, então quais são os eventos de notificações que a gente pode lançar no sistema, né, com relação aos eventos adversos? Incidentes com relação e eventos adversos com relação a procedimentos cirúrgicos, queda, úlcera por pressão. Então, aqui são alguns exemplos. Esses 3 primeiros a gente notifica aonde? No módulo assistência. E os últimos, que são eventos adversos decorrentes do uso de um artigo médico hospitalar, reação transfusional, evento adverso decorrente do uso de um produto cosmético ou saneante, a gente vai notificar naquela outra parte do sistema Notivisa. E exemplo de queixa técnica. O que pode ser notificado? Produto com suspeita de desvio da qualidade, produto sem registro, suspeita de produto falsificado e suspeita de empresa sem autorização de funcionamento. O que é importante ressaltar aqui? Que agora, na época da Covid, a gente recebeu muitas dessas reclamações, né, e muitas dessas suspeitas de máscaras que não possuíam vedação. Agora, a Anvisa, pela RDC 379, ela liberou, né, esses produtos de registro. Então, essas notificações, elas não vão ser feitas no sistema Notivisa, elas têm um formulário próprio no site da Anvisa. Então, essas queixas técnicas desses produtos que estão lá na RDC 379, que são vestimentas, máscaras ou ventiladores pulmonares, que foram fabricados mediante a aprovação lá da 379, elas são notificadas através desse formulário eletrônico que está no site da Anvisa. Confidencialidade. Então, o sistema ele mantém sigilo sobre as informações, sobre todas as notificações que são notificadas no sistema. E aí eu volto àquela pergunta, né, que eu coloquei para vocês lá no começo. Por que seria, então, importante, né, da gente notificar? Né? Então, a resposta seria, né, a gente conhecer para agir. Então, a gente investigaria o evento adverso, né, a gente conheceria o evento adverso e adotaria medidas corretivas, vai identificar a causa raiz, vai ver quais foram os fatores que contribuíram para que aquele evento pudesse existir, vai estabelecer barreiras e aí a gente vai aprender com esse erro. Na realidade, a avaliação das notificações encaminhadas ao núcleo de segurança do paciente, ele vai reforçar a necessidade de empreender medidas que vão melhorar, na realidade, a cultura de segurança do paciente nas instituições de saúde. Então, isso vai fazer com que haja uma melhor educação continuada, a comunicação, na realidade, vai ser mais eficiente com relação às falhas assistenciais que podem acontecer. E todo esse sistema, na realidade, esse incentivo à comunicação, essas falhas assistenciais, elas são, na realidade, importantes ações para que a gente passe isso para o profissional de saúde. E o profissional de saúde, a partir daí, ele vai compreender, na realidade, né, melhor a prática da notificação, como uma oportunidade, na realidade, de que essa notificação vai ajudar no aprendizado organizacional em busca de uma qualidade para os serviços de saúde. E aí, essas informações recebidas pelo Notivisa, ainda por isso que elas são muito importantes, é porque elas vão subsidiar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na identificação de reações adversas ou efeitos não desejados ou não conhecidos dos produtos. Ela vai melhorar o conhecimento sobre os efeitos dos produtos e, quando indicado, vai alterar recomendações sobre o seu uso e cuidado. Então, quando a gente fala aqui, né, um produto ele pode sofrer uma interdição cautelar, um produto ele pode ter sua bula alterada, pode ter alterações na rotulagem desse produto, pode ter acrescentado alguma coisa na sua bula. Então, assim, várias
ações regulatórias podem acontecer em virtude dessas notificações que a gente faz no sistema. Aperfeiçoar os conhecimentos sobre os eventos adversos ocorridos em serviços de saúde e, assim, definir metas e políticas públicas de saúde. Ou seja, a gente viu que, através dessas notificações que os núcleos já fazem ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o que aconteceu já? Nós já tivemos a publicação de 3 notas técnicas, né, que foram direcionadas aos serviços de saúde, né? Então, são medidas regulatórias que estão sendo colocadas em virtude das notificações, né, que a Anvisa recebeu através do Sistema Oficial de Notificação. E promover ações de proteção à saúde pública por meio da regulação dos produtos comercializados no país. Então, ainda, por que é importante notificar? Isso tudo a gente voltando àquela pergunta que a gente fez lá no começo, né? Então, é importante porque leva a gente a fazer uma tomada de decisão. Mas a gente convém lembrar que nem toda notificação vai gerar uma medida regulatória, certo? Uma medida sanitária, desculpa, seja ela regulatória ou não, tá? Muitas vezes vai ser necessário que exista um conjunto de notificações para que as informações geradas elas sejam consistentes a ponto de desencadear ações por parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, é por isso que é muito importante a gente notificar sempre que houver um incidente, um evento adverso, uma suspeita de queixa técnica. Está na dúvida? Não tem problema, notifica. Então, por isso que é importante a gente notificar. As ações regulatórias, elas dependem, na realidade, né, muitas vezes, dessas notificações que estão no sistema. Ainda eu coloco para vocês que o Notivisa, né, não só o Notivisa, mas o Vigimed também, eles são as principais fontes de informação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para a tomada de decisão atualmente. Por quê? Porque através dele é que a gente tem a investigação de queixas técnicas e eventos adversos que são realizados no sistema. Com isso, a gente tem a gente pode minimizar os riscos ou evitar riscos à saúde da população. E aí a gente vai trazer uma melhoria tanto da qualidade de produtos comercializados, como também da assistência à saúde. Então, a gente tem que parar e pensar em todo esse processo e em toda essa cadeia. Porém, né, eu ressalto que é muito importante, né, a gente dizer que a notificação ela é apenas o início, né, do processo de vigilância e monitoramento dos eventos adversos. Né? Lembra que a gente falou lá no começo do gerenciamento de risco? Ele deve ser capaz de identificar, investigar, analisar e corrigir inadequações. Né? Então, a gente precisa realmente de um sistema de gerenciamento, né, para que a gente possa minimizar ou eliminar os riscos, né, nas nossas instituições de saúde. Então, o que a gente precisa, né, na realidade, é ter uma visão sistêmica desse gerenciamento de riscos, tá? Então, a gente precisa, né, porque para que a gente possa, na realidade, prevenir riscos, né, é necessário que a gente identifique e analise a origem do evento, né, para que as ações preventivas elas possam ser sistematizadas, né, de forma proativa e não somente quando elas ocorrem. Então, eu preciso identificar, incentivar as notificações, monitorar, analisar, né, até o momento de eu conseguir lá, né, emitir boletins, ou alertas, ou regulamentações, né? Então, eu preciso ter essa visão sistemática de gestão de risco na minha instituição, como um caminho, na realidade, para alcançar o melhor controle e monitoramento dos processos. Então, assim, qual é a proposta, né, que eu deixo, né, para vocês? Né? O que eu posso dizer é que a gente promova, na realidade, o trabalho em equipe, né, com enfoque proativo, sistemático, né? Porque o que os estudos têm mostrado, na realidade, é que a comunicação e o trabalho em equipe na saúde,
eles são determinantes, na realidade, para a qualidade da assistência ao paciente, né? Então, a gente tendo uma equipe, né, que consiga, a gente tendo realmente um trabalho em equipe, a gente vai fazer, e eles sabendo, e essa equipe sabendo o que notificar, como notificar, aonde notificar, né, esses incidentes, né, além de empenhar esforços, na realidade, para tornar, na realidade, essa notificação mais fácil, menos burocrática, né, e uma coisa importante, incentivando a participação de todos nesse processo, principalmente de notificar e investigar, a gente com certeza vai ter melhores resultados da proposta de incentivar as notificações dos serviços de saúde, né? E aí eu faço a pergunta inversa, né? E a gente não vai ter mais. Por que a gente não notifica, né? Porque a gente tinha a cultura, né, do medo, o receio se constituindo numa barreira à notificação. E com esse trabalho em equipe, a gente vai deixar de ter isso, porque a gente está trabalhando todo mundo junto em prol de uma assistência mais segura. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês, né? Antes de terminar, assim como um todo, eu queria convidar todos os serviços com leitos de UTI do Estado que, por um acaso, estejam presentes aqui na palestra para não deixar de responder ao questionário de avaliação das práticas de segurança do paciente, né? O questionário ele fica disponível até o dia 30 de setembro, né? Vocês têm recebido aí os e-mails constantes que a gente tem mandado para vocês, né? E é isso. Agradeço a todos e fico aqui disponível para as perguntas, se porventura tiver alguma. Obrigada. Amara, muito obrigado pela apresentação. Realmente muito importante o que você havia colocado, em especial essa questão da cultura da culpa, né? E quanto mais implementado a cultura de segurança nos serviços de saúde, menor é a cultura de culpabilidade dentro desses serviços. E com o aumento das notificações, e a questão da gestão do risco, existe o aumento da necessidade de melhoria dentro dos serviços, né? Que são os ciclos de melhoria. Então, você só pode melhorar se você entender o que ocorre dentro dos serviços e notificar os erros. Muito obrigado. Como não temos nenhuma pergunta, estamos no exato limite do nosso tempo, né, Jorge? 19 horas. Eu quero agradecer a todos que participaram, que estiveram presentes até esse momento. A nossa pretensão é que possamos fazer outros webinários como esse, ainda esse ano, com temas diversos também. E de antemão, já deixo o convite para que vocês participem dos próximos eventos e que todos possam implementar e levar a segurança do paciente para todos os serviços de saúde do Estado. O Núcleo Estadual de Segurança do Paciente está disponível, caso alguém tenha algum interesse ou dúvida, nós fornecemos apoio técnico institucional, então estamos à disposição, tem um e-mail, temos nosso telefone. A Joseilda fez uma outra questão aqui, onde vocês postarão os demais eventos. A SUCA, que é a Subcoordenadoria de Capacitação, ela faz toda a logística da divulgação, ela envia o memorando para os núcleos de educação permanente dos serviços e para as unidades regionais de saúde, as USAP, para que possam ser feitas as divulgações nos municípios. Obrigado pelo e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui do setor para que, caso vocês precisem ter alguma dúvida ou necessidade de apoio institucional, nós vamos deixar à disposição. Isso, Temos Manuel, Instagram só respondendo aqui. Joseilda, tem Instagram também, eu vou colocar aqui, Joseilda. Pode falar, Jorge. Só respondendo aqui o pessoal reforçando o que eu coloquei no chat, o pessoal vai começar a receber por e-mail a avaliação de satisfação, certo?
e posteriormente o pessoal recebe a certificação com o link aqui da gravação do webinário. Acontece realmente alguns e-mails acabam voltando, né? Então, pessoal que tiver alguma alteração no e-mail, que eu até vi aqui no chat, pode enviar também para esse e-mail que eu coloquei, sucarrncapacitações@gmail.com, a alteração para que a gente consiga enviar a avaliação, certo? E com relação à divulgação, aliás, e até vi aqui também a Graça da UERN, né, dizendo que seria interessante promover um momento para um painel de experiências exitosas. Muito interessante a ideia. E tanto a gente SUCA como Segurança do Paciente e o Núcleo estamos abertos, né, para parcerias aí, para realizar, de repente, esse painel. Como eu havia dito, né, Jorge, vão ter outros momentos e essa ideia de Graça, lá de Pau dos Ferros, pode ser implementada. Com certeza. Manuel? Oi, Tamara. Oi, é porque tem uma pergunta aqui sobre o Vigimed, que ele pode ser notificado por qualquer pessoa sendo usuário do serviço. Estou entendendo que a pessoa está me perguntando se a pessoa é um cidadão, né? Se ele é uma pessoa que faz uso do sistema de saúde, né? Pode sim, tá? Existe um módulo para cidadãos e profissionais liberais de saúde, tá? Esse módulo está disponível na página da Anvisa. Você clica lá, portal.anvisa.gov.br/Vigimed. Não é necessário cadastro prévio ou senha de acesso ou ao formulário de notificação. Agora, caso você seja... Camila, esse que você me encaminhou, você estava querendo encaminhar para o CONAS ou para o Ministério? Agora, caso você seja, né, de hospitais ou instituição de saúde, tá? Aí você precisa um cadastro prévio para obtenção do link de acesso ao sistema, tá, Joseilda? Pronto, era só isso. Só para responder aqui a pergunta dela, tá? Obrigada. Então Jorge, é isso, né? Pode Mais finalizar. Não. Muito obrigado. Eu deixei já aí no chat o Instagram da segurança e o e-mail. Vocês podem entrar em contato que a gente responde vocês, tá bom? Então Vamos é isso, apoiar também. sim o CRI, Elisa. Obrigado a vocês pela parceria, viu? E até a próxima. E a todos que participaram desse evento. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. A gente sempre no final, com os sobreviventes, a gente tenta fazer uma foto. Então, quem quiser abrir suas câmeras para tirar uma foto, a gente registrar aqui. George, fecha a apresentação, que a apresentação ainda está aberta. Na verdade, Tamara, ela precisa também finalizar o compartilhamento da tela dela aí. Aonde? Deixa eu ver aqui. Isso, aí. Pronto. Vamos lá. Tá. Agora começaram a aparecer as janelinhas. Vamos abrir as janelinhas. Ok. É tipo aquela foto que no final junta todo mundo, né, lá na frente para tirar, e agora a gente não pode fazer isso. Vamos lá. Ok, pessoal. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite.
Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, todo mundo. Cadê?